Lucas, capítulo 9, versículos 57 ao 62. Lucas, capítulo 9, do versículo 57 ao 62. Se você tem em mãos papel e caneta, anote, porque essa palavra norteará a sua vida no ano de 2025. Isso será um norte para que você desfrute de tudo aquilo que Deus derramará sobre a sua cabeça, e a partir de você, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua faculdade, sobre o ambiente a qual você esteja inserido. Você vai viver num estilo de vida. Você não vai viver apenas um dia, você não vai viver apenas um momento, você vai criar uma cultura, porque o reino de Deus é estabelecido por meio de uma cultura, por meio de um estilo de vida. Quem tem o estilo de vida dos céus jamais sofrerá os danos do discipulado. O mundo olhará para nós e dizerá, falará, está perdendo, está custando, mas aos nossos olhos Deus está colocando uma lente, está ganhando, está subindo, está crescendo, está amadurecendo, porque aquilo que nas lentes naturais para o mundo é perda, aquilo que para as mentes naturais é falta, pelas lentes do céu Jesus está colocando e está dizendo, é sobrenatural o que eu estou realizando. Não há fardo, não há jugo, porque para o mundo a obra é pesada, mas para quem está com a lente certa, é muito leve viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Lucas 9:57 vai dizer a palavra do Senhor: enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus, vou segui-lo por onde que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm as suas tocas, e as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem lugar aonde reclinar a sua cabeça. A outro, Jesus, nesse mesmo caminho, ele diz, siga-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu, deixe que os mortos sepultem os seus mortos, você porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse, Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça da minha casa, ou das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás está apto, guarde essa palavra do seu coração, apto para o reino de Deus. Glória a Deus por essa palavra. Me acompanhe aqui no que eu quero comunicar ao seu coração nessa noite. A primeira coisa que nos chama a atenção é que o reino de Deus ele é muito dinâmico. Viver o evangelho, viver a obra, viver o propósito, o chamado, a missão, viver uma nova história, viver o novo que Deus tem derramado sobre nós, ele requer muito dinamismo, porque como essa mesma palavra que nós lemos aqui, ela vai dizer que Jesus ele estava seguindo pelo um caminho. Em momento nenhum na Bíblia você vai encontrar Jesus parado descansando, Jesus parado curtindo algum momento de lazer. Sabe por que acontece isso? Porque Jesus, quando ele vem para esse mundo, ele vem com um chamado muito claro na sua vida. Ele vem com um propósito muito claro daquilo que ele tinha que fazer.
E Jesus, ele também já vem com um tempo determinado. O ministério de Jesus, ele possuía apenas 3 anos. E dentro desses 3 anos, Jesus, ele tinha a missão de construir a cultura do reino no coração das pessoas. Ele tinha a missão de estabelecer o reino de Deus aqui nessa terra. E para ser estabelecido o reino de Deus, para ser estabelecida a sua cultura, Jesus, ele precisava de discípulos. Jesus, ele precisava de pessoas. Jesus, ele precisava contar com pessoas que estejam aptas a serem embaixadores da mensagem do reino, a serem embaixadores daquilo que Jesus tinha a comunicar aos nossos corações. Então Jesus, ele não tinha tempo. Jesus, ele não tinha algum momento que ele pudesse olhar e dizer: olha, estou adiantado. Não, o tempo dele era curto, o tempo dele era remido. Mas imagina você, se Jesus, ele tinha um prazo e ele tinha 3 anos, será que nós temos mais tempo ou menos tempo que Jesus? Porque se Jesus, ele vem ao mundo com 3 anos para estabelecer uma cultura, imagina nós que não sabemos o dia e nem a hora. Então eu só tenho hoje. Todos os dias eu só tenho aquele dia. Todos os dias eu só tenho aquele momento, para que eu possa estabelecer aquilo que Jesus confiou a mim, aquilo que Jesus colocou nas minhas mãos. Porque não se enganem, não é porque você está aqui, ou que você em outro momento estivesse lá fora, que você não possuía uma mensagem. Nós carregamos uma mensagem, e uma mensagem poderosa. É chegado o reino dos céus. Essa é a mensagem que ninguém pode calar. Por muito tempo nós podemos até encobri-la, ela, das nossas vidas, mas quando estamos diante da presença dele, as pessoas olham para nós e veem uma mensagem poderosa para esse mundo. Só que perceba, Jesus está seguindo, porque ele não tem tempo a perder. E todos os momentos que há essa interação de Jesus com o povo, Jesus está indo para algum lugar, Jesus está fazendo alguma coisa. Jesus não para atender ninguém, porque ele entende que aqueles que querem construir relacionamentos o seguirão e andarão, caminharão. É por isso que todas as vezes que eu paro, eu perco Jesus de vista. Por isso que todas as vezes que eu paraliso, Jesus se distancia de mim, porque Jesus, ele não para. É por isso que todos os dias nós encorajamos a você: não para, continua, caminha, avança, porque pode estar sendo doloroso, mas enquanto você está caminhando, a resposta dos céus sobre a tua vida, a provisão de Deus no caminhar, há mais de Deus enquanto estamos na caminhada, porque todos os milagres que Jesus realiza é durante a caminhada. Jesus não realiza milagres em quem está parado, Jesus realiza milagre caminhando. E quem não caminha com Jesus, ele perde de vista aquilo que Jesus está fazendo. Não perca de vista o que Jesus está fazendo nessa cidade. Não se permita não viver aquilo que Jesus quer realizar. Esteja junto, esteja perto, esteja no caminho. Só que no meio dessa interação entre 3 pessoas e Jesus, caminhando sem parar, a Bíblia vai dizer que esse primeiro homem, ele é um escriba. Mateus capítulo 8, versículo 19, vai relatar, apesar de Lucas não descrever, Mateus escreve isso na sua palavra, que era um escriba que estava conversando com Jesus. E sabemos muito bem que escriba era um dos professores da lei. Eles pertenciam a um grupo religioso e possuía muitos bens, lugares, status. Eles tinham uma posição muito boa dentro daquele império romano, dentro das sinagogas judias. Era uma pessoa de posses, era uma pessoa bem estudada, uma pessoa que possuía faculdades. Não era apenas um seguidor, era uma pessoa letrada, uma pessoa com conhecimento profundo nas leis.
Mas esse homem entusiasmado vai dizer: Jesus, eu quero seguir o Senhor, eu quero ir aonde o Senhor for, eu quero estar aonde o Senhor está, eu preciso estar próximo, eu preciso estar perto, porque possivelmente ele estava visualizando e desfrutando da presença de Jesus. E quem desfruta da presença de Jesus, ele não deseja estar longe, ele deseja estar próximo. Mas acontece que Jesus, ele sonda os nossos corações. Acontece que Jesus, ele conhece quem nós somos e sabe das nossas intenções. E a primeira resposta de Jesus é dizendo para o homem que as raposas, os animais, eles possuem um lugar de descanso. Eles possuem um lugar onde eles possam estar fazendo morada. As aves que por muito tempo passam voando, elas também possuem os seus ninhos para habitar no meio das suas famílias, para habitar no meio dos seus filhotes. Mas Jesus vai dizer que o Filho do Homem, ele não tem aonde reclinar a sua cabeça, ele não tem um lar, ele não tem uma morada, ele não tem uma família. Sabe o que Jesus está comunicando ao coração desse escriba? Ele está dizendo que desfrutar daquilo que Jesus pode dar, isso pode gerar um entusiasmo muito bom na sua vida. E talvez em alguns momentos nós passamos por isso. Quem nunca chegou a um culto e saímos incendiados daquele culto dizendo: a partir de agora eu vou, a partir de agora vai fluir, a partir de agora vai vencer Jesus, agora não te troco mais, eu não te negocio mais, eu estou contigo todos os dias, Jesus, agora estamos aqui juntinhos, não vou mais te deixar, estou agarrado. Mas quando a segunda-feira bateu na nossa porta, o custo do discipulado, ele foi muito caro, ele foi muito alto. Sabe por quê? Porque nós não entendemos o que é estar na presença de Jesus. O entusiasmo, ele é ideal para gerar uma fagulha de ânimo na sua vida, mas ele não é suficiente para te fazer permanecer. E para viver um estilo, você precisa de fundamento. Para viver um estilo, você precisa de uma disciplina. Para viver um estilo, você precisa de estar na presença todos os dias. Porque quem vive de entusiasmo vive momentos, e momentos eles passam, momentos se vão. Quantos momentos nós vivemos no nosso dia a dia? Maravilhosos, outros nem tanto, mas uma certeza nós temos: eles passam. Seja bons ou ruins, eles ficam apenas na memória. Mas Jesus, ele não pode ficar apenas na nossa memória. Jesus, ele deve permanecer todos os dias na nossa vida. Então a primeira advertência que Jesus faz para aquele que quer viver o novo é que talvez viver na minha presença não será confortável todos os dias. Nem sempre viver na presença de Jesus será confortável para você. Primeiro, porque todas as vezes que nós vivemos na presença de Jesus, Ele nos convida a sair da nossa zona de conforto. Sabe por quê? Porque todos os dias Ele aponta para a nossa vida dizendo: olha, tem que melhorar, tem que mudar, tem que crescer, tem que fazer diferente. E nós não gostamos de mudanças, nós não gostamos de sair daquilo que nós permanecemos fazendo uma vida inteira. É desconfortável para mim estar diante de alguém que me confronta, estar diante de alguém que requer uma melhora incessantemente, constantemente da maneira como eu vivo. Todos os dias Jesus nos visita e diz: e aí? Hoje é o seu dia de viver o melhor, de viver o mais intenso, de ser o mais incrível. Mas viver todas essas coisas requer esforço ou não requer? Todos os dias, para serem uns dias alegres, gigantes têm que cair, leões têm que perecer,
E ninguém vence gigante deitado no conforto da sua casa. Ninguém vence um gigante adormecido. É preciso romper com a nossa natureza, é preciso romper com as nossas limitações. Então, queridos, nem sempre seguir a Jesus será confortável. Jesus está dizendo: olha, você é um escriba, você tem um lar, você tem uma casa, mas seguir o caminho que eu estou indo pode te levar a lugares de desconforto. Você terá que ter um desapego material e um desapego emocional. Por quê? Porque para andar comigo você tem que ter em mente que em alguns momentos você pode perder coisas, e muito mais que isso, pessoas podem sair da sua vida. Isso é andar com Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus, ele tinha uma mesa de 12, e ele não teve problema nenhum de ser traído dentro da sua própria mesa. Sabe por quê? Porque Jesus era equilibrado, ele era intenso. Jesus, ele era uma pessoa que é digna de ser copiada. Porque nós criamos vínculos muito facilmente, mas nós não conseguimos romper com vínculos de uma maneira mais fácil. Andar com Jesus é saber que pessoas passarão pelas nossas vidas, mas nem sempre elas permanecerão conosco. E está tudo bem, porque andar com Jesus é adquirir maturidade para entender que a nossa parte foi feita na vida daquela pessoa, que aquele bem foi bom para aquele momento. Mas às vezes o desapegar do bem material e do emocional é crescimento e maturidade para aquilo que vamos viver no porvir. Jesus está dizendo: é desconfortável perder pessoas por causa do meu nome, é desconfortável perder bens por amor de mim, mas fique tranquilo, não é um fardo que você carrega sozinho, é um fardo onde Jesus está contigo. Queridos, entenda, o discipulado com Jesus é entender que se a pessoa parar, ela vai ficar para trás, porque Jesus está sempre em movimento, e quem fica, infelizmente, perde a oportunidade de estar vivendo aquilo que você está vivendo. Ou talvez não, Deus tem propósitos diferentes, Deus tem tempos diferentes. Queridos, entenda, o Felipe é falho, e o Felipe vai te frustrar. Eu vou te magoar muitas vezes, eu vou falhar com vocês muitas vezes, vocês falharão com a família de vocês, vocês magoarão amigos e familiares, mas temos que ter a maturidade em nome de Jesus. Primeiro, que precisamos reconhecer que nós somos falhos. Nós não somos a última Coca-Cola do deserto e nem o último pacote de biscoito. Nós somos frágeis, somos fracos, e por isso que todos os dias nós temos que agradecer e pedir graça a Deus para que possamos nos tornar pessoas melhores. Mas temos que entender também que os propósitos e os desígnios de Deus, eles são bem maiores que os nossos. E talvez essa ruptura, talvez essa perda de alguma coisa, foi o tempo necessário que Deus encontrou, e a maneira correta de expandir você para um lugar novo de crescimento, ou utilizar esse tempo para cuidar de alguma pessoa em alguma área. Jesus, ele não trabalha somente no individual, ele trabalha no coletivo. Então desvincula, queridos. Entenda que pessoas, elas agregam e elas constroem, mas às vezes elas não permanecem, e isso está tudo bem. Nós prosseguimos seguindo e vamos sendo embaixadores. Por quê? Porque pelas embaixadas dos céus passam-se muitas pessoas, e muitas pessoas recebem chancelas, mas muitas pessoas não viverão no lugar aonde você representa. Eu quero te dizer mais além.
Será desconfortável, porque Jesus ele precisa te fazer entender que quem segue Ele pelas bênçãos é multidão, e a multidão ela muda, mas quem permanece é discípulo. Queridos, quem segue Jesus pela bênção é multidão. Não seja multidão, porque multidão não desfruta do relacionamento, multidão desfruta da curiosidade, mas quem anda com Jesus desfruta da provisão. Enquanto a multidão aperta Jesus, os discípulos desfrutam de multiplicação. Enquanto a multidão requer de Jesus os milagres, os discípulos participam dos milagres. Queridos, a multidão ela quer se alimentar daquilo que Jesus pode dar. Os discípulos, eles multiplicam aquilo que Jesus coloca na sua mão. Sempre será melhor a ser discípulo, porque além de desfrutar daquilo que Deus derrama sobre a multidão, você participa daquilo que Jesus está fazendo. Não importa se você está servindo o cesto a uma multidão, sempre sobrará o suficiente para aquele que está servindo, para aquele que está se relacionando, para aquele que está junto. Seguir Jesus é abraçar a missão, não o conforto. Coloque isso no seu coração. Mas o segundo participante desse momento, ele me surpreende muito. Sabe por quê? Porque diferentemente do primeiro que estava entusiasmado e pediu a Jesus para servi-lo, esse segundo ele recebe o convite de Jesus. Jesus olha ele no meio das pessoas e diz: olha você, estou te chamando, vem, segue-me, siga-me, eu quero você comigo. Meu Deus, eu acho que eu me tremia todo. Imagina Jesus aparecer para tu e falar: eu quero você. Meu Deus, eu não sabia nem o que fazer. Que maravilha, que maravilha é ser chamado por Jesus. Que maravilha é você ter um Senhor que te diz todos os dias: eu tenho um propósito contigo, eu tenho uma missão na tua vida, eu tenho algo a fazer a partir de você. E aquele homem recebe aquele chamado, e igualzinho a muito de nós, pasmem, somos todos iguais, não tem jeito. Parece que não, mas somos todos iguais. Aquele homem recebe um chamado de Jesus, irmãos. Não foi Paulo, não foi Pedro, não foi João que chamou, não foi o pastor Felipe, nem pastor Tati, nem pastor Rogério que te convidou. Ei, aquele homem recebeu um chamado daquele que pode fazer infinitamente mais na vida de qualquer pessoa. Jesus, no meio de uma multidão, disse: ei, você, siga-me. Mas aquele homem, ele até amou o convite, mas ele disse: Senhor, eu quero, é o desejo do meu coração, mas deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. E aqui tem uma chave hermenêutica muito forte, que eu quero que você entenda que Jesus ele não está sendo rude, Jesus não está sendo arrogante, porque no primeiro momento você ouve Jesus dizendo: olha meu amigo, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você pode cruzar os braços e dizer: não é possível que eu estou ouvindo isso de Jesus. Mas lembra que Jesus ele conhece o nosso coração, o que se passa na nossa mente, na nossa natureza. Sabe por que Jesus está dando essa resposta para aquele homem? Porque naquela época, na cultura dos judeus, o homem ele era responsável por organizar o funeral do seu pai e preparar de forma mais honrosa possível naqueles dias. Então quando Jesus ele convida aquele homem, e esse homem dá essa resposta, não é que aquele homem estava com seu pai morto, não era que aquele homem
estava precisando cumprir as suas obrigações de acordo com a lei. Aquele homem está dizendo para Jesus: eu sei que para te seguir, eu tenho que abrir mão de tudo, para servir de forma integral o teu chamado, mas eu ainda tenho pendências, e eu ainda não estou pronto para me desprender da minha casa. Eu preciso de mais tempo, não é a hora, eu não estou pronto agora. Eu até desejo participar, eu até desejo te servir, mas eu ainda não me sinto capaz. Me dê um prazo, assim que o meu pai morrer, eu começo a trabalhar para o Senhor. E por que eu disse que esse cenário é o mais próximo possível da nossa realidade? Porque quantas das vezes você foi chamado a servir a Jesus, mas você colocou uma série de empecilhos. Eu faço muita coisa, eu tenho muitas responsabilidades, eu até desejo servir a minha igreja, eu até desejo servir o Evangelho, eu até desejo servir a Jesus, mas eu ainda tenho muitas pendências, eu ainda não me sinto pronto, preparado. Jesus, me dê um tempo, deixa eu curtir mais um pouco, deixa eu viver mais um pouquinho, deixa eu realizar algumas coisas profissionais primeiro, deixa eu crescer na minha área só mais um pouquinho, e daqui a pouco eu te sirvo, e daqui a pouco eu me entrego, daqui a pouco eu me lanço diante daquilo que o Senhor está fazendo na minha vida. Mas Jesus, Ele está dizendo para aquele homem: meu querido, minha querida, deixem que os mortos espirituais cumpra as obrigações dos mortos carnais. Porém você vá e anuncie o reino de Deus. Queridos, ser chamado por Jesus é uma obra peculiar. Ser chamado para uma obra dentro do seio da igreja, do Evangelho, ela requer muitos desafios, mas a exortação que Jesus está dando para aquele homem é: querido, para viver o que eu tenho na sua vida, você precisa romper com as suas questões naturais. Não há como esperar para viver o chamado. O chamado de Jesus tem pressa, lembra? Você só tem hoje para realizar aquilo que Deus tem sobre a sua vida, porque você tem uma incerteza. Deixa eu melhorar isso. Você só tem uma certeza, e essa certeza é a morte. E a incerteza que nós temos é que eu não sei quanto tempo o Felipe tem. É por isso que todos os dias, quando eu tenho a oportunidade, eu subo a esse altar e eu entrego a minha vida como se fosse a última. Eu entrego uma mensagem como nós fôssemos o último, porque no meio dessa mensagem Jesus pode soar as suas trombetas, Jesus pode voltar para a vida de alguém. E nós não podemos chegar diante de Jesus e dizer: Jesus, eu iria fazer, mas não deu tempo. Eu tinha planos, mas não deu tempo. Eu tinha projetos, mas eu não consegui viver. Queridos, a segunda coisa que eu aprendo no discipulado com Jesus: as oportunidades dos céus, elas não esperam por nós, porque Jesus, Ele não depende de mim, mas Ele se sente lisonjeado quando nós aceitamos. Por quê? Porque nós somos privilegiados de participar daquilo que Ele vai fazer. Jesus, Ele não está parado, Ele vai fazer, você estando no caminho ou não. Mas que maravilha é poder desfrutar daquilo que Jesus está fazendo. Queridos, há milhares de mortos espirituais lá fora nesse tempo, e muitas das vezes
essas questões estão fazendo com que você não viva uma nova história. Tem gente que não está vivendo e desfrutando daquilo que Jesus está derramando, porque está aprisionado em questões com mortos e espirituais. Jesus está dizendo: deixa que aquela família se entenda. Você vai e anuncia o reino de Deus. Deixe que aquelas pessoas façam o que estão fazendo, você porém vá e anuncia. Você não foi chamado para realizar algo deste mundo, você foi realizado porque você foi chamado, porque você carrega algo de outro mundo, de outro reino. Que maravilha! Mas não há como deixar para depois. O chamado de Jesus, ele não espera. Adiar a missão é perder o propósito. E muitos têm perdido o propósito. Muitos têm se enlaçado com as coisas dessa vida, têm se embaraçado com as coisas dessa terra e perdido as oportunidades dos céus, as oportunidades de mudar histórias, as oportunidades de viver o novo, de transformar pessoas, de viver coisas incríveis no Senhor. Queridos, Jesus, ele está trazendo um senso de urgência e de prioridade. Não haja com procrastinação espiritual. Sabe o que é isso? Você sempre quer deixar para depois o que Cristo quer fazer hoje na sua vida. Jesus te convida a orar mais, mas você está dizendo amanhã. Busca mais amanhã. Jejua mais amanhã. E portas se fecham, oportunidades se vão, relacionamentos, pessoas, lugares, porque você estava preso às circunstâncias dessa vida, enredado por questões dessa vida. Saia dessa condição, continue no caminho. Essa noite você é embaixador dos céus. Essa noite Deus está chancelando e dizendo: você é embaixador do céu. Você é embaixador do céu. O terceiro, ele diz que quer seguir a Jesus também, mas ele já começa dizendo: Jesus, eu quero te seguir, mas me permita que eu vá visitar e me despedir dos meus pais, da minha casa. Eu preciso retornar àquele lugar e viver um último momento, e viver uma última vez. Queridos, a terceira coisa que eu aprendo no discipulado de Jesus: não há como viver no passado. Há pessoas perdidas, pessoas magoadas, pessoas amarguradas, porque todas as vezes elas querem voltar de lugares aonde Deus já tirou elas, de momentos, de ambientes, de relacionamentos aonde Deus já retirou dela. Pastor André Fernandes, ele vai dizer num Rios muito famoso: ei, não me olhe no meu passado, eu não estou mais lá. Tem pessoas te procurando no seu passado, mas elas precisam entender que você está vivendo uma nova história, um novo momento, um novo ciclo, uma nova etapa da sua vida. Ei, você não é mais aquela mulher de antigamente, você não é aquele homem do passado. Jesus fez uma obra nova, há uma nova criatura nascendo, há alguém poderoso vindo para o ano de 2025.
querer se despedir das coisas antigas, é querer voltar a se ferir, voltar a se magoar, e você já sabe que isso vai acontecer. O pior de tudo é isso. Aquele homem, para estar longe, possivelmente ele já tinha saído da sua casa, mas algumas memórias o traziam ele naquele lugar, alguns sentimentos o conduziam àquele lugar, e Jesus está dando a oportunidade dele viver algo novo, mas ele está olhando e dizendo: Jesus, eu quero viver o novo, mas eu quero dar uma voltinha lá atrás. Ei, Jesus já te tirou desse lugar, aquilo que você vivia, você não pode viver novamente. Jesus já te tirou de lugares horríveis, Jesus já te tirou de lugares falsos, traidores, de mesas a qual você não estava sendo feliz. Jesus fechou portas por amor à sua vida. Jesus tirou pessoas da sua vida porque estavam consumindo energia desnecessariamente. Quantos homens e mulheres, relacionamentos tóxicos, quantos homens e mulheres, uma dependência em coisas, em vícios. Jesus está caminhando e Ele está te dizendo: não há tempo para você buscar no passado aquilo que só o futuro pode derramar sobre a sua vida. Ei, queridos, não há como ver um novo olhando para trás. O novo sempre acontece no horizonte. O passado ele já está escrito. Você não vai viver nada de novo. Não há como mudar o passado, mas há como viver algo novo no presente, no futuro. Olhe para frente, olhe para o novo dos céus sobre a tua vida. Jesus está chamando pessoas para lugares desconfortáveis. Jesus está chamando pessoas para lugares que elas não podem esperar mais tempo. Jesus está chamando pessoas que não podem mais olhar ou voltar ao seu passado, porque não há nada para eles neste lugar. 2025, permita-se viver novos ciclos. 2025, novas pessoas, novos relacionamentos, novos ambientes, talvez até novos trabalhos. Deus estava te amadurecendo nesse ano de 2024. Deus estava treinando seus embaixadores para aquilo que Ele está começando e projetando para 2025. Talvez o seu eu de 2024 não conseguiria receber o que Jesus vai fazer em 2025. É por isso que você passou coisas que você passou. É por isso que você teve que vencer lutas que você venceu. É por isso que você teve que se frustrar com pessoas que estavam contigo. Em 2025 há um tempo novo. Há um degrau a ser subido, há um limite a ser quebrado, há uma geografia a ser acessada, há novos desafios, tanto profissionais como também sentimentais a serem vividos. Deus é um Deus que nos surpreende, e a sua palavra nos surpreende. É por isso que Ele está te dizendo nesse ano de 2024, não espere, não esteja apenas no conforto, e nem olhe para o seu passado, porque o que eu vou fazer contigo, Lagoinha, Rio Grande, em 2025, será infinitamente mais daquilo que você imaginava. Aleluia! Infinitamente mais. E como eu vivo esse estilo de vida, Felipe?
Eu gostei desse negócio, eu estou pronto, eu estou preparado. Não é emoção, eu estou aqui. Queridos, 2025, eu declaro sobre essa igreja, que essa igreja será parecida com o Senhor Jesus em todas as circunstâncias. Eu declaro sobre a sua vida uma vida com características de Jesus, uma forma nova de viver, uma maneira nova de viver, uma visão nova, um entendimento novo. Ei, não é mais momento de vivermos aquilo que talvez essa cidade estava acostumada a viver. Eu não sei o que você estava acostumado a viver, mas o ano de 2025 requer um passo além, requer um esforço maior, e por isso precisamos olhar para Jesus e olhar e dizer: Jesus, eu quero me parecer contigo. E para se parecer com Jesus, o nosso ano de 2025, ele tem que começar com 3 características. Anote isso, porque isso vai ser o norte da tua vida em 2025. E nós vamos chegar no final desse ano, em 2025, dizendo: uau, isso foi fundamental para aquilo que eu desfrutei nesse ano. Eu fui uma nova pessoa, uma nova mulher, um novo homem, um novo filho, um novo pai, um novo marido, uma nova esposa, uma nova mãe, um novo gestor, um novo empregado, um novo funcionário. Funcionário não importa, as pessoas verão a glória de Deus sobre a sua vida. E para falar sobre essas características, eu quero passear um pouco. Jesus, ele começa o seu ministério rondando pela Galileia. E Jesus, ele tinha uma característica ímpar, que é a nossa característica no ano de 2025. Jesus, ele era extremamente intenso. Intensidade não faltará no nosso vocabulário de 2025. Jesus, ele era intenso em tudo aquilo que ele fazia. Jesus era intenso nos seus relacionamentos. Jesus era intenso na sua missão, no seu propósito. Jesus era intenso no seu trabalho. Jesus era intenso como filho, como ali, profeta, como homem. Jesus não vivia uma vida sem intensidade. A saber, ele já dá no primeiro ali, dizendo: eu não tenho lugar aonde reclinar a cabeça. Isso demonstra que Jesus jamais esteve parado olhando o céu ou o tempo passar. Jesus estava intenso, focado. Jesus, ele tinha um alvo a ser cumprido, e é por isso que ele estava indo, e ele não parava de caminhar. Havia essa intensidade em Jesus. Essa intensidade em Jesus era tão grande porque ele viveu esses 3 anos de uma forma clara, intensa naquilo que ele tinha que fazer. Jesus, ele não chegava e não encontrava com ninguém apenas para papear, ele transformava a vida de pessoas. Ninguém era tocado por Jesus e permanecia da mesma forma. Ninguém passava o caminho de Jesus e permanecia da mesma forma. Ei, nós não podemos passar pela vida das pessoas e não marcar a vida delas de uma forma transformadora. Nós não podemos habitar em lugares, estar em geografias e não sermos notados. A presença tem que estar com vocês. A pessoa tem que entender que você chegou, que você está no lugar, porque a presença de Deus, ela inundou aquele lugar. Em 2025 você não vai chegar no seu emprego e as pessoas não olharão para você, elas verão alguém diferente, elas verão uma presença. As pessoas olharão para você e dirão: olha, aquele homem diferente, eu nunca vi aquilo que ele faz com tanta eficiência, com tanta eficácia, eu nunca notei as obras da mão dele. Sabe por quê? Porque você agora em 2025 será intenso naquilo que faz. Eu vejo pessoas onde Deus soprará o nome aqui pela intensidade que desempenhará no seu meio secular. Pessoas que serão reconhecidas nos seus trabalhos,
pessoas que serão reconhecidas aonde estão fazendo algum serviço, porque serão intensas, e a intensidade é uma característica do céu. Jesus, ele não perdia oportunidades, Jesus não perdia momentos, ele era intenso. Se é para fazer, eu vou fazer da melhor forma possível. Se eu tenho que fazer, eu vou fazer da maneira mais digna, porque o que tem que ser glorificado é o nome do Senhor. A segunda coisa, antes disso, lembrei, seja intenso na maior missão que Deus te deu. Qual é, Felipe? Talvez essa pessoa que esteja ao seu lado, talvez essa pessoa, essa família que Deus colocou na tua mão, porque nós não podemos ter intensidades seletivas, nos especializamos em tantas coisas, você se torna especialista em tantas áreas profissionais, você faz bacharel, pós, é o melhor técnico, é a melhor pessoa, é o mais entendido, mas quantas das vezes você foi especialista no seu filho? Quantas das vezes você foi especialista nessa mulher que Deus colocou na tua mão para cuidar e amar com amor sacrificial? Quantas das vezes você conheceu ela tão bem como você conhece a sua área profissional? Quantas das vezes, mulher, você olhou para a sua casa e conheceu a sua casa na ponta das suas mãos, na palma das suas mãos? Você se tornou especialista na maior missão e no propósito que Deus te deu. Seja intenso nos seus relacionamentos. Seja intenso naquilo que Deus colocou nas suas mãos. 2025, não viva da mesma forma que 2024. Intensidade, intensidade, intensidade. A segunda característica, intencionalidade. Jesus era extremamente intencional em tudo aquilo que ele fazia. Me prova, Felipe, provo. Jesus ia para Jerusalém, e a Bíblia em João 3 vai dizer que foi necessário passar por Samaria. E sabe por que eu entendo isso? Porque Samaria não era o caminho mais curto, mas era o caminho necessário a ser passado. E Jesus, ele não é outra coisa a não ser intencional. Se há propósito, eu vou estar. Se há missão, eu vou fazer. Talvez o melhor para Jesus fosse seguir o caminho de Jerusalém habitual, mas a intencionalidade do coração de Jesus entendia que era necessário lhe passar por Samaria. E a intencionalidade não para por aí, porque Jesus, ele não constrói conversas sem intencionalidade. Ei, tem muita gente perdendo oportunidade porque não é intencional naquilo que faz. As pessoas não têm bola de cristal, ninguém vai adivinhar se você não ser intencional e dizer aquilo que é necessário, aquilo que é preciso. Muitas coisas não são realizadas, muitas memórias não são construídas pela nossa falta de intencionalidade. Jesus, ele constrói um diálogo com aquela mulher, e ele podia falar tantas coisas com aquela mulher, mas o que ele diz é: aonde está o seu marido? E você pode olhar para a pessoa de Jesus e dizer: cara, tanta coisa para esse homem falar, ele vai bater logo no ponto fraco dessa pessoa. Sabe por quê? Jesus, ele não perdia tempo. Lembra da intensidade? Ele precisava ser intencional, porque a obra que ele tinha para fazer na vida daquela pessoa mudaria completamente o quadro da vida dela. Quantas coisas poderiam mudar os lugares que você está se você fosse intencional naquilo que Deus ministrou ao seu coração? Quantas conversas, quantas vidas, quantas pessoas, quantos filhos, quantos maridos, quantas mulheres poderiam estar vivendo dias diferentes do que viveram se houvesse intencionalidade? Quantas oportunidades de emprego foram perdidas pela falta de intencionalidade?
devido timidez, nervosismo, não importa, mas 2025 nós estamos rompendo com tudo aquilo que estava nos paralisando e seremos intencionais na vida de um dos outros. Eu serei intencional naquilo que Deus propôs no meu coração. Eu serei intencional a criar relacionamentos, ambientes, conversas, a ampliar a minha visão de maneira intencional, para me permitir viver o extraordinário de Deus. Para viver o estilo do céu, temos que ser intensos, temos que ser intencionais. Sabe por quê? Porque Jesus, quando trouxeram a mulher adúltera, ele estava escrevendo na areia, e as pessoas poderiam olhar ele e falar: é um louco, isso não é o Messias. Mas Jesus, ele estava ali apenas ganhando um tempo, porque ele tinha uma frase intencional para mudar a vida daquela mulher. Sabe qual era? Ei, queridos, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus, ele poderia dizer: não façam. Jesus poderia dizer: perdoados estão os seus pecados, antes que lhe atingisse. Mas Jesus, ele não constrói conversas que não sejam intencionais. Então Jesus, ele tem que tratar o povo assim como ele trata a mulher. Então vá em frente. É isso que você quer? E ninguém apedreja aquela mulher, por causa da intencionalidade de Jesus. Algumas coisas Deus permitiu na sua vida, porque lhe faltou intencionalidade. E enquanto você não aprender a ser intencional, ciclos passarão e viverão das mesmas coisas. Porque a intencionalidade muda quadros, a intencionalidade muda ambientes e pessoas, porque elas entenderão aquilo que você carrega, aquilo que você tem. As pessoas enxergam quem você é, porque você é intencional nos seus relacionamentos. A terceira característica de Jesus é que ele era extremamente organizado. 2025, intenso, intencionais e organizados, e passaremos o melhor ano das nossas vidas. Sabe por quê? Lucas 9, versículo 1, Jesus está conduzindo instruções a 12 apóstolos, mas Jesus é muito intenso, Jesus, ele é muito intencional, e Jesus é muito organizado, e aquelas instruções que eles deram 12, Lucas capítulo 10, versículo 1, passa a ser 70. Tudo que há intensidade, intencionalidade, organização, há multiplicação, há crescimento, há uma virada de chave, há novas histórias, há mudança, há transformação. Aquilo que começou em 12 partiu para 70, aquilo que estava 70 se tornou 5.000, aquilo que era 5.000 chegou até Lagoinha, Rio Grande, e está rodando o mundo, porque viveremos de intensidade, intencionalidade e organização, pela honra e glória e louvor de Jesus. Aleluias. Jesus está marcando o nosso último domingo desse ano. Jesus está marcando nossa última celebração desse ano com uma mensagem do futuro. 2025 é o seu ano, embaixador de Cristo. 2025 é um ano que as pessoas olharão e verão a mensagem que você carrega. Queridos, o ministério de louvor pode subir. Talvez o que te falta não é uma bênção, é uma intensidade. Talvez o que te falta não é uma provisão, é uma intencionalidade. Talvez o que te falta não é tempo, é uma organização. 2025, as características de Jesus estarão marcadas no nosso coração.